Sim, o vídeo tem um aviso, tá aí na tela. Pause para ler. Porque neste vídeo iremos abordar camada por camada aspectos da mente humana e os seus constituintes. O que existe por trás da ideia de um eu? E este eu, ele é fixo ou ele muda de acordo com as circunstâncias? E o que é que duvida da dúvida? Essa e outras questões serão abordadas nesse vídeo, tudo isso partindo do pressuposto de uma mente cética. Pensa comigo, se por acaso um cético se questiona o que é o eu, o quão longe ele iria? Ele iria se tornar um místico espiritual? E qual é a diferença entre um ateu e um místico espiritual? Sem mais delongas, vamos para a Odisseia audiovisual através da consciência. E só deixando claro que a viagem é só de ida, ela não tem volta. Então, para você que ficou, vamos nessa. Tudo começou com este meme. Eu achei este meme infame ao ponto de eu compartilhar com um colega meu do qual ele não entendeu bulhufas. Então eu fui explicar. E enquanto eu estava explicando, eu percebi algo. Eu estava em um estágio de consciência diferente do dele. Enquanto eu explicava, eu percebi que, pera lá, talvez este meme não seja só um meme. Talvez dá para tirar alguma coisa dele. Talvez tenha alguma mensagem que pode até ser importante para você e virar a última chavinha que falta para você despertar, abrir o seu terceiro olho, agora sem mais delongas mesmo, na curva secreta da consciência. Explicada com memes. Estágio 1. Consciência é apenas cognição. Localizado no extremo esquerdo do eixo X, significando que o nível de consciência da pessoa é extremamente baixo. Aqui não tem um eu, não tem uma alma, não tem nenhum mistério a ser investigado. Mas enquanto isso, está localizado na parte superior do eixo Y, significando que a pessoa tem total crença, tem total fé, tem total convicção de que consciência é igual cérebro. Ponto final. Nada mais, nada menos. É isso, acabou. Sendo apenas um materialismo extremo. Se não pode ser medido, se não pode colocar dentro de um gráfico olhado através do microscópio, logo não existe. Nesse estágio não tem dúvida. A pessoa acredita nisso e é isso e acabou. Digamos que talvez isso seja um exemplo de efeito Dunning-Kruger, não sei pronunciar, perdão. A pessoa leu termos tipo dopamina, córtex pré-frontal e acha que desvendou todos o mistério da mente. Nesse ponto, a pessoa pensa que está usando 100% a razão, a lógica, sendo que na verdade ela caiu no primeiro dogma que contaram para ela. E o pior, sem perceber ainda que ela ainda está presa nos próprios pensamentos. Saindo do estágio 1, chegamos ao estágio 2, localizado ainda no extremo esquerdo do eixo X, na parte inferior do gráfico do eixo Y, que é eu sou resultado da probabilidade evolutiva. Nesse estágio, a consciência ela deixa de ser apenas um efeito colateral do cérebro e passa a ter uma função. Deixa de ser só o cérebro ligando sinapse, ligando conexão, e ela passa realmente a ter uma função mesmo, que é ela ser fruto da evolução. O que isso quer dizer? Significa que ela desempenhou um papel importante para a gente sobreviver como espécie, tá? Por parte. Um exemplo seria os nossos polegares opositores. Uma característica importante para os nossos antepassados para eles poderem segurar as ferramentas, poder manusear, manipular as ferramentas com mais precisão e com mais força. Então, a característica de ter polegares opositores foi importante no passado e se manteve até hoje, diferente de algumas características que foram perdidas no processo por conta de sua inutilidade. Tipo o rabo. Não é necessário mais a gente ter um rabo. Então, partindo desse pressuposto, a consciência seria uma das características que se manteve porque foram importantes. Porque com ela fica mais fácil de organizar a memória passada e também poder prever movimentos futuros. Sem falar que com a consciência a gente consegue captar intenções, saber o que é amigo e o que é inimigo. E sim, eu acabei de passar um pouquinho sobre a teoria da mente. Nesse estágio, a pessoa não se conforma apenas com a resposta que a consciência é só as sinapses acontecendo e indo e voltando. Não, ela vai além e descobriu que agora tem uma função importante para a nossa espécie, para ela que a nossa espécie conseguiu sobreviver e reproduzir através dessa característica. Você pode observar que ela ainda se mantém no campo material, no campo do cérebro. Ainda é só o cérebro fazendo o trabalho de ser um cérebro, não vai muito além. Mas por que a pessoa não vai além? Ela foi além de descumprir a função, mas por que ela não vai além mais ainda? Para saber de onde foi que veio isso. Por que ela finca nesse tipo de explicação e não vai adiante? Eu vou tentar dar aqui algumas justificativas. Eu diria que a pessoa se mantém na ignorância porque a ciência ela não responde tudo. Ainda.
Talvez no futuro ela possa responder, mas no momento tem um espaço em branco, tem uma lacuna aqui que a ciência não conseguiu preencher, então tem um vazio. E por que a pessoa não vai tentar descobrir por conta própria? Ela prefere que a ciência explique tudo e se a ciência não explica, ela deixa pra lá. Por que ela mesmo não vai atrás de se auto-questionar? Simplesmente zona de conforto. É muito mais seguro quando você tem um caminho feito, tipo, não, temos isso, 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 isso. E aí, quando não tem algo faltando, você espera os outros completarem, em vez de você mesmo buscar a fonte. É muito mais confortável o pessoal fazer um caminho do que você construir seu próprio caminho. Você pisar em áreas que não foram pisadas antes, explorar. A pessoa fica com muito medo de sair na zona de conforto, principalmente em quebrar a cara, porque ela vai ver que a ciência não vai explicar tudo. Aquela sensação de agora eu entendo tudo, a lógica explicou tudo, eu sei tudo que acontece, eu desvendei tudo, ela se rompe a partir do momento que ela se encontra neste vazio. Então a pessoa tem medo de adentrar nessas áreas da consciência, tem medo de pesquisar sobre o que é a consciência e, em fundo, fazer uma autoanálise. Outro exemplo também é o fato da pessoa, nessas autoanálises, deixar de ser vista como uma cientista e ser vista como mística pelas outras pessoas. Ela vai deixar de ser a cientista que usa métodos lógicos e vai passar a ser vista por outros olhares como uma pessoa mais espiritual. A pessoa não quer isso. Ela se agarrou ao rótulo, eu sou a ciência, não sei o que é a ciência, blá blá blá. Meio que ela gosta deste rótulo. Ser visto como alguém espiritual, alguém místico, é algo negativo para a pessoa e ela não quer ser vista como isso. Então ela tem medo de ser julgada pelas outras pessoas. Além do fato também da preguiça mental, porque a pessoa vai ter que ler muitas coisas. Nesse estágio, a pessoa até chegou a ler e já entende até do assunto sobre a evolução humana, cérebro, ou seja, a pessoa já perdeu tanto tempo estudando aquilo. E aí tem uma área que ainda ela vai ter que estudar mais, vai ter que estudar, sei lá, uma religião, vai ter que desaprender tudo de novo, ver coisa que vai deixar a pessoa desconfortável, vai ter que estudar mais, é perca de tempo, vai ficar desconfortável, tem tópicos sensíveis, ela vai acabar perdendo um pouco da noção da realidade, então a pessoa prefere ficar na preguiça intelectual mesmo. Então é a mistura de todos esses fatores. Medo de quebrar a máscara, de ser a pessoa que não tem as respostas para tudo. Segundo, a pessoa tem medo do julgamento dos outros, ser visto como alguém espiritual negativo, e ela quer ser vista com todo mundo, e a preguiça intelectual. Portanto, a pessoa se mantém nesse estágio. Eu não julgo esse tipo de pessoa, tá tudo bem a pessoa querer viver olhando para o abismo em vez de mergulhar. Mas para você que mergulhou, parabéns, você chegou no estágio 3. Penso, logo existo. Essa frase é do René Descartes. No século XVII, existia um menino que lia muito livros. De tanto ler, ele acabou criando uma mente analítica e crítica, ao ponto de ele ser convocado para estudar em um dos melhores centros de educação da França. E, obviamente, ele rejeitou, porque, segundo ele, aquele centro era completamente medíocre. Então, ele resolveu e criou o seu próprio método, baseando na razão como alicerce principal. Afinal, para Descartes, razão é a única fonte confiável para o caminho do conhecimento. Ele criou sua própria metodologia. Tem esse vídeo aqui do Tino Conopherson, não sei como é que pronuncia o nome do canal dele, mas vai estar aqui na descrição. Dá vontade de pegar esse vídeo e colocar todinho, né, a partir desse vídeo, porque se encaixa perfeitamente no contexto. Mas resumindo, ele tinha um método e dividiu em 4 partes. O primeiro método é a análise, onde ele observava o objeto de estudo. Segundo passo, a divisão, onde ele dividiu o objeto em partes, para poder analisar melhor, mais detalhadamente, cada aspecto que englobam o objeto de estudo. Terceiro passo, a síntese, onde ele organizava tudo certinho. Quarto, o local onde ele descansava, onde ele dormia. Quarto passo, enumeração, onde ele revisava tudo para saber se estava tudo certinho. A partir daí, ele conseguiria encontrar a verdade irrefutável. E aí que veio o triunfo dele, que é a dúvida hiperbólica, onde ele se questionava de tudo, tudo mesmo. O sol, a lua, o coração, o olho, a boca, o pensar. Ele questionou até o ato de questionar. Porque o questionamento é um pensamento. E se o Descartes está questionando, o Descartes está pensando. E por Descartes pensar, ele tem que existir como uma mente pensante. E se ele existe como uma mente pensante, ele é uma mente que pensa. E se ele pensa, ele tem que estar existindo. Então, penso, logo, existo.
cogito ergo sum. Nesse estágio, a pessoa é acima no eixo Y, ou seja, ela tem uma certa convicção. Por mais que o mundo todo seja enganação, tem que ter alguém que está sendo enganado. Então, se ele está sendo enganado, é porque ele existe. Mas essa frase, ela traz algumas agravantes. Penso, logo existo. E se eu parar de pensar, eu desapareço? E quando eu estou dormindo ou se eu ficar inconsciente, eu desapareço? A neurociência evoluiu muito e descobriu que a memória ela está muito ligada com o senso de eu. E se tirar a memória, você também desaparece? Parece muito que eu existo do Descartes diz em referência apenas à narrativa que ele construiu da própria vida. Então ele tem um passado, presente e futuro dele e chama aquilo de vida. Enquanto ele está inserido neste campo, ele se denomina como uma criatura que existe. Mas como eu falei, e se por acaso apagar essa memória, o que aconteceria? Será que existe um eu além das memórias ou isso é coisa da camada 4? Eu não sou a mente, sou apenas o observador. Localizado no centro, começando a ir para a direita do gráfico X, por que que você não é mais o personagem nem o diretor? Você é quem observa a cena acontecer. Localizado também abaixo, no eixo Y, porque aqui a convicção não é tão grande. Aqui não há crenças concretas, crenças sólidas. Aqui a pessoa não acredita 100% em algo, porque quem acredita é o personagem. A pessoa não acredita nem desacredita. Aqui, nesse estágio de consciência, você apenas observa. Depois do dualismo cartesiano, chegamos nesse estágio. Nesse estágio, você tem que refletir uma autoanálise consistente. Se você parar para pensar, você vai pensar parar. Se você parar para pensar, você vai ver que pensamentos e emoções vêm e vão, surgem e desaparecem. Mas tem algo que permanece. Tem alguma presença que recebe os pensamentos, recebe as emoções, vê elas passando e continua intocável. Basicamente, essa é a presença do budismo. Tem vários exemplos clássicos a respeito disto, como uma estrada que passa carros, caminhões, motos, enfim. Uma estrada. Vai passando carro, vai passando caminhões, mas vamos trocar isso por pensamentos e sensações. Então tem uma estrada e passa um pensamento, o pensamento foi, aí surge outro pensamento, ele vai embora, surge uma emoção, ela passa. Você não é o pensamento. Você repara que tudo está passando. Você é o que está observando isso. Você é o receptor, o captor e o entregador também, que não fica com você já que eles passam. Aqui, você é a estrada. Você deixa de ser o filme. Você não é o filme. Você é a tela que o filme projeta. Por conta disso, nessa sensação, você não julga ninguém, você não se apega. Talvez ao Shastik, eu não sei, Sashik do budismo. Talvez seja a transcendência que Sartre falava. E se mesmo que apaguem sua memória, alguma coisa vai continuar existindo. E é isso mesmo. Aqui, quando você perde a identificação, quando você perde a crença, você perde os desejos e você perde também o sofrimento. Você tem uma clareza mental muito grande. Porque quando você tira todas essas identificações, esses rótulos, você fica até mais leve. E quando a vida fica mais leve, você começa a sintonizar, você começa a ficar harmonioso com o próprio fato de existir. Você não precisa mais ter uma vida perfeita. Sua vida já tá boa do jeito que tá sendo uma vida. É uma clareza que tira o peso e você consegue finalmente respirar. E essa respiração te dá um alívio muito grande, um alívio até de inspiração divina. Normalmente é sentido isso a partir de determinado momento da nossa vida. Como se você olhasse um pôr do sol e se sentisse vivo, olhando o pôr do sol, tipo, cara, isso aqui é incrível demais. Você não consegue racionalizar, não consegue pôr em palavras, mas é um sentimento tipo, eu tô vivo. Para eu poder transcrever isso, eu mesma criei um método para poder botar em palavras. Uma crise de ansiedade é você estar consciente com pensamentos ruins. Uma crise existencial é você estar consciente com pensamentos e sensações de medos e dúvidas. Uma crise de realidade é quando você se sente em paz. E é por isso que a maioria da população está nessa parte do gráfico. O que foi? Você não concorda comigo? Bom, você não concorda comigo porque isso é o seu ego gritando. Você pensou, pô, saber desses conhecimentos que eu não sou sentimento, que eu não sou emoção, é para um grupo seleto de pessoas. Eu sou especial, eu sou escolhido. Não. Muita gente sabe disso, cara. A maioria da população sabe disso. A maioria da população está no estágio 4. E por que que então
dá a impressão que não parece. Parece que está todo mundo vivendo em transe. Porque esse estágio 4 é meio que uma pegadinha do malandro, mais ou menos assim. Porque a pessoa, ela tem a consciência, mas não aplica. Muitas pessoas repetem a frase: eu não sou a mente, eu sou o observador. Eu não sou as emoções e o pensamento, eu sou apenas algo que segue o fluxo. Muita gente lê Buda, muita gente lê mestres iluminados, muita gente lê a Bíblia para poder ser como Cristo. Mas uma religião inteira voltado a algo que vai trazer o conhecimento verdadeiro para ela. Mas aquele negócio, a pessoa ela tem o conhecimento. Agora, se ela aplica, é outros 500. Muita gente sai por aí vendo vídeos do Alan Watson, muita gente lê sobre os 7 gurus, mas elas simplesmente não aplicam. A pessoa medita e acha que meditação é perca de tempo. Ou então, a pessoa medita só para poder acalmar o personagem dela. Para o personagem dela, o drama da vida dela ficar mais calmo. A pessoa fala de ego, mas não aceita que está errada, sempre fica entrando em debates. A pessoa fala de ser a testemunha, mas quando alguma coisa dá errado na vida dela ou alguém que ela gosta morre, ela se identifica completamente. Fala que segue os preceitos de Cristo, mas se por acaso ela é agredida, ela rebate, ela fica com raiva em vez de virar a outra face. Muitas pessoas têm conhecimento racional e a prática é zero. É tipo uma piscina lotada de gente, mas com uma profundidade menor que 30 centímetros. A pessoa raspa o cabelo, sobe em cima de um monte, usa uma roupa branca para performar um budismo, para performar um personagem. Ela se caracteriza todinho. Sendo que o budismo era para ser desapegado das coisas, não ficar usando um rótulo. A pessoa vai para a igreja todo final de semana e fica julgando as pessoas, se achando melhor que todo mundo. Jamais lavaria o pé de ninguém. Esquece que Jesus limpou os pés dos apóstolos. Caga tipo um trava-língua isso. A pessoa faz vídeo de como sair da Matrix, sendo que ela tem que postar vídeo toda semana, que senão o algoritmo corta o alcance dela. São tantas pessoas que já têm o conhecimento, tantas pessoas que se dizem espertas, são tantas pessoas que falam que são profetas, é literalmente os falsos profetas, os falsos despertos. Tem tantos, mas tem tanto, tanto, tanto que eles estão lá em cima. É onde se concentra o maior número de pessoas em um estágio. Elas têm o conhecimento, mas não aplicam. Mas por que que elas não aplicam? Simples. Por medo. Medo de quê? Medo de largar o personagem, daquilo que ela acreditou ser a vida toda. E isso dá medo. Dá muito medo. E por conta disso, a pessoa nesse estágio fica sofrendo, sofrendo, sofrendo e vai continuar sofrendo, sofrendo mais, 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 até ela desprender disso, até ela desapegar disso que ela acha que ela é. Enquanto ela não desapegar, ela vai continuar sofrendo até aprender. Por que a pessoa não larga logo? Porque dá muito medo de largar tudo. Mas para avançar, você tem que largar o medo. Como eu largo o medo? Como eu faço isso? Agora vamos entrar não no estágio, nem numa pessoa. É outra coisa. Aqui está escrito não temas. Mas isso não é uma pessoa acreditando. Isso aqui não é um pensamento. Não é nem um estado da mente. É um símbolo, um portal, um chamado. Não temas. É uma voz vindo literalmente do além. Além da mente emocional com seus traumas e vícios. Além da mente racional que se apega a tudo, que quer controlar tudo de maneira impulsiva, pode aparecer de várias formas, como um anjo, como uma deidade, como uma entidade, como uma intuição profunda, como um conselho de um sábio, como um espírito, como uma presença invisível, mas inegável. São temas. Ela aparece no limiar do abismo entre o eu mental, que sofre, que tem desejos, que espera, e a consciência verdadeira. Ou consciência superior, consciência original, como chamam em algumas tradições. Quando chega nesse abismo, o personagem fica com medo, medo de deixar de existir, até que algo sussurra: não temas. Mas não esse algo não vem de dentro, mas atravessa você, vindo de um lugar que você nem conhece. O não temas não é sobre entender. Não é para você sentar numa cadeira, fazer anotações, ficar pesquisando, ficar criando dispositivos. É sobre você confiar.
Confiar no passo que ainda nem foi dado. Largar esse desejo infantil e bobo de querer entender tudo porque não sabe lidar com o vazio da incerteza. Porque eu te falar, na real, que quem tá com medo não é você. Quem tá com medo é o seu ego. O ego que tem medo de morrer, de deixar de existir, que se apossou de suas memórias, de seus desejos, de seus traumas, de seus sonhos. Esse eu é completamente falso. Se apossou de memórias e rótulos. Seu eu verdadeiro não. Porque se eu te falar que o seu eu de verdade verdadeira mesmo, ele tá te esperando. Ele tá te esperando, é sério, confia em mim. Você não veio pra esse mundo pra sofrer, pra ficar no meio de lama, pra se contentar com migalha. Você não existiu pra sofrer. Você existiu pra algo além. Falta só você largar essa historinha boba aí, que te contaram e você acreditou ou que você mesmo criou na sua própria cabeça. Largue essa historinha. Seu eu de verdade está te esperando. Não temas. Agora você tem o conhecimento do estágio anterior e agora você tem um amuleto de coragem contra esse vazio que te cerca. A partir daí, começa o despertar. Quando você finalmente encara o vazio e começa a trilhar os seus caminhos, você vai perceber alguma coisa. Vai surgir uma pulguinha atrás da sua orelha. Bom, a partir daqui chegamos em outro patamar. Um patamar que agora não tem volta. Você começou e vai ter que ir até o fim. E é a partir de tudo isso que surge o símbolo 2, que é o eu me lembro. Eu me lembro. Localizado acima do não tema. Seria basicamente como se fosse uma amnésia reversa, onde, em vez de você se esquecer, você fica se lembrando. Você se recorda daquilo que você sempre foi. É como diria os hindus, talvez isso seja o Atma. Atma é alma universal que sempre existiu antes de você. Que você tem esse reencontro, essa ligação com o divino, com a alma que sempre teve aí o tempo todo. Só você não viu. Seria como se fosse um déjà vu. Déjà vu é o quê? Déjà vu é quando algo acontece pela primeira vez, mas você tem recordação que já viu isso antes, mesmo isso sendo a primeira vez. Nesse sentido, o eu lembro é isso multiplicado, sei lá, por 1 milhão. Talvez essa reconexão consigo seja o que Carl Jung tentou demonstrar nos livros dele a respeito de self. Se também você, nesse estágio, esteja de encontro com o propósito divino descrito na Bíblia, lá em Salmo 139, acho que no 13, 14, que fala que fomos tecidos no ventre com o propósito divino. Aqui, você é esse propósito. Também pode ser referente a viagens espirituais xamânicas. Viagem de espírito xamânico. Se fosse o universo, eu, enfim, falando. Eu estou aqui, oi. Oi, sumida, quanto tempo? Não desse jeito que eu estou falando, mas informado de uma chave. Uma chave que vai ser muito importante para abrir o portão do próximo estágio do qual vamos falar. Porque aqui, nesse estágio, nesse símbolo, só existe nada. Só existe você e o vazio do eu. Você não busca, você reconhece. Como se estivesse tirando a areia do que estava no seu olho. E aí você consegue ir para o próximo estágio. Estágio 5. A realidade é uma projeção mental. Tudo é mente. Agora, localizado quase no extremo da direita do nível de consciência. Ou seja, a consciência está consciente que ela é consciente. Está localizado no patamar superior, no eixo Y, porque aqui a convicção é, ela tem certeza que tudo ao redor é mental. Tudo é projeção da mente. Seja um som, seja uma voz, seja a luz, seja a cor, seja eu, seja você, seja esse vídeo, tudo. É, na verdade, tudo coisa da cabeça. Quando a gente está sonhando, a gente se assusta, a gente vê cores, algumas pessoas sentem cheiro no sonho. Quando é um sonho muito realista, tem tudo isso. E o que é que garante que isso aqui não é um sonho parte 2? O que garante que isso aqui também tudo não é só coisa da nossa cabeça? Se o sonho, ele junta todas as sensações a ponto de simular uma vida, por que que isso também não acontece quando a gente acorda? Será que isso aqui é só um sonho dentro de outro sonho? Descartes já flertou com essa ideia mais solipsista, mas aqui eu vou citar o George Berkeley, onde ele afirma que o ser é ser percebido. Tá, o que é que ele quis dizer com isso? Ele quebra essa ideia dualista do Descartes, ou que surgiu após o Descartes de corpo e mente.
Para ele, o corpo e mente é tudo a mesma coisa. Para gente que vive no mundo moderno, é bem complicado mesmo. Mas vamos imaginar uma pessoa que mora lá no interior, lá nos cafundó do Judas, sem acesso à internet, acesso à educação básica, que não sabe ler, enfim, uma pessoa muito, extremamente pobre. Se essa pessoa, ela olha para um trator, fecha o olho e imagina o trator, a imaginação dela sobre o trator é o mesmo trator. Para ela, o que ela está pensando é no trator. Então ela não faz a distinção do trator físico e do trator mental. É tudo trator para a pessoa. Portanto, é a mesma coisa. É isso, a ideia dele exponencialmente elevado a 1 trilhão para tudo que existe na realidade. Matéria e representação é a mesma coisa. Dualismo é ilusório. Tudo é percebido ou percebe. Ideias são coisas e coisas são ideias. Ideias vêm da mente. E se ideias são coisas, ideias vêm da mente, logo coisas, tudo vem diretamente da mente. Um exemplo bem louco que ele também dá nessa vertente é a respeito que você conhece, que é bem clássico, da árvore. Se uma árvore cai no meio de uma floresta, ela faz barulho? Bom, e se não tiver ninguém para escutar, for uma floresta super longe de toda a humanidade, de todo ser vivo, a árvore cai? Bom, ela vai emitir uma vibração sonora. E não, vibração sonora não é a mesma coisa que barulho. Barulho é quando essa vibração sonora é captada pelos nossos ouvidos. E aí ele vai além. Além de não ter barulho se uma árvore cair, o que é que garante que a árvore existiu se não tem ninguém para perceber ela? Que diferença faz? Será que ela realmente existiu, a árvore? Ok, saindo da filosofia, vamos para a religião. No hinduísmo temos Brahma. Brahma é a consciência universal que criou tudo. Ela criou tudo não a partir do nada, mas a partir de si mesmo. Na Bíblia temos o trecho de Gênesis, que afirma que Deus criou o homem à imagem e à semelhança. Ou seja, somos reflexo da mente divina. Saindo agora das religiões, vamos para o ocultismo. Uma das leis que emergem o hermetismo é o mentalismo, onde fala que o universo é mental. Tudo é projeção da mente. Ou seja, a realidade que nos tange é totalmente mental. Acontece tudo aqui na nossa cabeça. Como um sonho, que a gente pensa que é real, é só coisa da nossa cabeça e só aplica também na vida real. E quem que está fazendo esse sonho? Quem está projetando isso? Simples. É o eu observador do estágio anterior. Ele está fazendo tudo isso. E você pode estar se perguntando, tá, se tudo é criação da mente, então por que que eu tenho que pagar boleto? Por que que eu tenho que pegar ônibus de manhã? Por que que eu tenho que trabalhar muito em um salário que só quem sai rica não é meu patrão? Por que que nada dá certo para mim? Por que que eu só levo fora dos outros? Porque quem está controlando o teu filme não é você, é o teu ego. Ele está controlando o enredo do teu filme e fazendo essa desgraça que você acha que é real. E sim, isso bate no conceito do véu de Maia do budismo. E aí chegamos no Neville Goldman, não sei pronunciar o nome dele também. Esse cara afirma que a imaginação é o que cria a realidade. Então, se por acaso você está vivendo a vida que você está vivendo agora, você está sofrendo na vida que você está sofrendo, é porque você projetou essa vida. E se você quer aprender a controlar tudo e fazer a vida dos seus sonhos, aí você vai ter que comprar o curso dele. Ou não, né? Vai que eu faço um curso de R$ 50 com preços acessíveis e vocês compram. Ou não, né? Talvez eu não faça isso. Projetei? Talvez. Tá no ar. A continuação do estágio anterior. No estágio anterior, você observava o filme acontecendo. Você não é o filme, você é a tela e o filme passava. Aqui você consegue mudar a tela. Meio que você consegue ter um controle. Um controle pequeno, mas com treinamento você consegue aperfeiçoar. Você deixa de ficar observando a cena e passa a ser o diretor. E você vai mudando tudo certinho. Mas não exatamente isso, isso é só uma metáfora. Aplicando na vida real, na vida prática, terrena, física, seria tipo a sensação, calma aí, o mundo está desorganizado. Mas eu só preciso alinhar as coisas e vai ficar tudo certinho. Tá tudo dando certo, eu só preciso alinhar certinho. Essa é a ideia. Escrita até no Hermetismo. Se você muda o que você pensa, você muda o que você vive. Mas toma cuidado, viu? Com a voz do ego dizendo: ah, cadê o carrão? Cadê o emprego dos sonhos? Cadê a mulherada? Que isso aí não é você. É o ego querendo tomar o controle de tudo de novo. Textos gnósticos dizem que o mundo material é a sombra do mundo físico. Eu ia fazer uma sombra aqui, mas não deu certo. Mas calma lá. E se por acaso você quer ir além?
Para você, se você acha que isso também for só uma enganação, se você acha que mudar toda a realidade é só mais uma peça dentre outras peças, você quer ir além. Tipo, como se essa parte ainda desse estágio te limitasse, como se fosse uma Matrix dentro da Matrix. Então, prepara o coraçãozinho, porque a mente ela já foi completamente diluída. Já aviso que esse terreno não é para qualquer um. Poucos conseguiram adentrar neste oceano. Enfim, chegamos a mais um estágio, o penúltimo estágio. Eu não sou uma gota no oceano. Eu sou o oceano numa gota. Localizado quase no extremo da direita do eixo X de nível de consciência, o Y, eixo Y se torna até irrelevante. Por que que a crença, a convicção, simplesmente nem precisa existir, nem faz diferença se existe ou não? Porque o próprio conceito de não ser uma gota no oceano, mas o oceano numa gota, é um conceito tão complexo que não cabe nem em palavras. Por isso a metáfora da gotinha. No estágio anterior, ainda tinha a impressão de algo estar criando algo. Aqui não. Exemplo, o Atma do hinduísmo, que a alma e Brahma, a consciência universal, são um só. No sufismo de Rumi, o mesmo cara que fez a metáfora da gotinha, ele explica que você não é o buscador do amor, você é o próprio amor. Na Bíblia, temos João 10:30. Eu e o Pai somos um só. Ainda está complexo? Vou explicar de outra forma. Imagina que você está segurando uma gotinha aqui. E essa gotinha, ela está refletindo tudo, 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 tudo. Está refletindo a câmera, está refletindo essa televisão. Ela está refletindo literalmente tudo, tudo, tudo. As cores, o vento, o sol, a lua, tudo. A voz, a tecido, a areia, a praia, o caranguejo, enfim. Tudo que ela está refletindo é você. E você também é a gota. Ou seja, você é a gota e o que ela reflete. Basicamente, você é tudo. Mas, tipo, da maneira mais literal possível mesmo. Não de sensação, você é. Você é tanto um objeto, tanto uma pessoa, tanto quanto um animal. Tanto a pessoa comendo um animal. Você é tudo. Você é o agressor. Você é a vítima. Você é aquele guarda. Você é aquele bombeiro que salvou um gatinho em cima de uma árvore. Você também é o pior dos serial killers. Você, ao mesmo tempo, é a prisão. Você é um cheiro. Você é um peso. Você é uma sensação. Você é um pensamento. Você é um espaço entre um átomos, ao mesmo tempo que você é o átomo. Você é Deus e você também não é Deus. Porque aqui a identificação não existe. Porque não existe ninguém para se identificar. Diferente no estágio anterior. Aqui você não é o filme, você também não é a tela. E você nem precisa mudar, porque mudando ou não a tela, é você ainda sendo você. É tudo só uma brincadeira da consciência brincando de ser um eu. E como você chega nesse estágio? E qual a diferença desse estágio pro outro? Porque no outro estágio, de tanto você mudar o roteiro, de tanto você mudar tudo, mudar tudo, o ego só desaparece. Ele só desiste, ele se rende. E com o ego rendido, você consegue literalmente ter uma vida que você sempre quis, mas não de uma maneira irresponsável, mas uma vida madura mesmo. Você amadureceu e você pode viver de boa agora. Como você vai viver com essa informação que você é tudo? Lao Tse, ele diz que o Tao, o Tao que pode ser nomeado não é o Tao verdadeiro. Tá, Yoko, falou, 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 mas o que é que isso muda na minha vida? Muda que você não sofre. Você não se estressa com o trânsito, ou se estressa porque tem boletos para pagar, ou porque não conseguiu fazer uma cirurgia. Porque tudo é só uma vibração da mente. Então, foda-se tudo, é só a mente sendo a mente. Não tem nada acontecendo. E ao mesmo tempo tá tudo acontecendo, então tanto faz. Mas não é por conta disso que você é tudo, que não existe céu nem inferno que você vai pular de um prédio, né? Não faça isso. Porque quem quer pular do prédio é o ego querendo voltar. Porque o eu de verdade, ele não precisa pular. Ele não é o cara que tá pulando. Ele é o cara que tá pulando, ele é a sensação, ele é o prédio, ele é o vento, ele é tudo. Entendes? Ele transcende todo este mundo material. Tudo está conectado com tudo e conectado com nada ao mesmo tempo. Sim,
Eu acabei de passar um pouquinho a respeito sobre a teia de Indra. Nesse estágio, você é o oceano. Ao mesmo tempo, você é cada gotinha e você respeita a dança de cada gotinha individual. É uma mistura de onipotência com humildade. Enfim, galera, bem-vindo agora ao estágio final. Eu sou localizado no extremo, acho que chega até passar do eixo X de estágio de consciência. Aqui temos um rosto sereno e aqui umas palavras em hebraico, escrito Eu sou o que eu sou, que é uma resposta que Deus deu a Moisés em Êxodo 13:14. E no eixo Y, aqui chega a nem existir, porque que não tem com que você se identificar nesse estágio. Sendo o 1 e o 2, processos biológico-neurológicos. No terceiro, a mente. No quarto, a sensação de ser o observador. Aqui, ou no estágio 5, aqui você cria tudo, aqui você é o oceano numa gota, e a gota no oceano, você pode criar tudo, mas você também não precisa criar tudo, porque você já é a criação e que não é a criação, enfim. Aqui você não é nada. Você não se identifica com nada, que não tem degrau, não tem caminho, só existe presença. Você não tem mais pergunta, porque a busca, ela acaba. Aqui não existe observador, não existe observado, não existe algo, não existe alguém, não existe o bem, não existe o mal, não existe presente, nem passado, nem futuro, nem dualidade, nem a não dualidade. Aqui só tem o ser puro, só tem o Eie Ashiei, que é o nome inefável de Deus. Só tem você e o vazio. Só tem o ser e mais nada, nada sendo vazio contemplado, o vazio contemplativo no taoísmo. Também pode ser em referência à saída do samsara e alcançado o nirvana, que é o estado superior no budismo. Na Cabala, ou Kabbalah, igual o Lucas fala, existe o termo Enf Sof, alguma coisa assim, que é a infinitude sem fim. Nesse estágio, você é isso, você é a gota, o oceano. Simplesmente, você é. O filme, a tela, tudo, tudo, tudo é só um pontinho de luz. Você é. E isso traz um nível de paz tão absurdo que não tem como colocar em palavras, não tem como explicar. Isso tudo que eu falei foi só uma tentativa. E provavelmente não, com certeza eu falhei. E tá tudo bem, porque não tem como colocar em palavras. Porque, como falei do Tao, o verdadeiro Tao, verdadeiro significado de Deus, da vida, do eu, não tem como pôr em palavras. E se pode colocar em palavras, com certeza é falso. Então é isso. Acabou-se a nossa jornada pela curva secreta da consciência explicada por memes. Tá. E agora você tá livre para fazer o que você quiser. Você pode se estressar no ônibus agora, você pode mexer no TikTok, você pode fazer o que você quiser, você é livre. Tudo isso sem o peso, porque não é você que tá fazendo. Agora você tem total noção de que é só o eu brincando de ser um eu diferente, fragmentado. Tem uma frase que é muito legal que eu gosto, que é tipo, antes de despertar, cortava lenha e carregava água. Depois que despertei, cortar a lenha, carregar água. Enfim, é isso. É essa que é a beleza do mundo espiritual, que eu tentei repassar um pouquinho através da minha interpretação deste meme bobinho que de bobo não tem nada. Talvez. Enfim, é isso. Talvez você tenha algumas dúvidas, então se você quiser, você pode revisitar esse vídeo. Talvez eu faça um vídeo futuro explicando sobre isso. No mais, é isso. Fique bem. E antes de me perguntarem em qual estágio eu tô, eu, o versão é uma ilusão da mente, bobinho. Esqueceu? Compartilhe, porque eu vou ali cortar a lenha e carregar água. Bye bye.